Hoje, quinta-feira, dia 8 de julho. Nosso convidado é um convidado aí com uma experiência muito grande. E eu tive o prazer de conversar com o Rafael no programa do China, né? Passa a Bola China, qual a gente faz parte agora a cada 15 dias, né? O China já está presente aí, o que é muito legal, porque ele pode mandar umas perguntas aí para gente. Vou pedir para vocês usarem o balãozinho com a interrogação para mandar pergunta para o Rafael. A gente vai ter um momento nessa live que o Rafael vai responder as perguntas. Mas para quem não conhece o Rafael, olha aí, é um ex-atleta, né? Isso é uma coisa muito legal, porque traz uma experiência de quadra muito boa. Para quem é aí 25 anos, né, técnico de basquetebol, é professor e doutor em psicologia do esporte, é isso? É. Então, e é professor, né, nas áreas de psicologia do esporte, é fundador de uma ONG, Vencer, que eu adorei o nome, achei que o nome é fantástico, né, que é porque vem ser, né? Então a gente fez um blog com você na nossa página. O nosso blog é o Vencer para Vencer, né, brincando aí com o seu nome. E é um prazer ter você aqui, Rafael. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que você está super ocupado aí, né? Ó, Cleide Leone está aí, né? Nossa companheira aí de todas as lives do Mulheres Assista. Rafael, diga aí pra gente, né? De onde vem esse amor pelo basquetebol? Bom, boa tarde primeiro, Cláudio. Agradeço pelo Tá. convite. Boa tarde, pessoal todo que está entrando aí. China já mandou um recado aqui também. Cleide, boa tarde, Cleide. Todos mais que estão por aqui acompanhando. Você já falou um pouquinho, né, da minha trajetória. O basquete entrou na minha vida muito cedo. Na verdade, o esporte entrou na minha vida muito cedo, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com o esporte. Eu estudei numa escola, quando eu era pequeno, uma escola que incentivava muito a prática esportiva. Então, cresci praticando todas as modalidades possíveis e imagináveis. Eu fazia parte de todas as equipes esportivas da escola. Tinha Olimpíada interna, Olimpíada externa, e eu queria participar de tudo. E o basquete acabou ficando mais sério, né? De todas as modalidades, eu joguei futebol, vôlei, handball, fiz ginástica artística, fiz judô, natação, tudo que você imaginar eu fiz. Mas o que ficou mais sério para mim foi o basquete. E o basquete foi curioso porque o motivo para eu ter ingressado, né, no basquete foi por uma iniciativa da minha mãe. Eu brincava, jogava, gostava, mas a minha mãe, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, ela me considerava muito retraído, muito tímido. Eu sempre fui mesmo. Eu me considero uma pessoa tímida, né? Acho que hoje eu estou treinado a fazer essas coisas, né? Porque já participei Uhum. tantas vezes de palestras e lives e já me acostumei a fazer. Mas não é da minha natureza ser uma pessoa extremamente extrovertida. Sou mais na minha, sou mais quietinho, sempre fui. E, Uhum. e minha mãe achava que eu precisava fazer amizades, que eu precisava, de alguma forma, né, trabalhar esse meu lado, essa timidez, essa extroversão. E ela Uhum. tinha uma escolinha de basquete no condomínio vizinho ao condomínio onde eu morava e me levou para fazer a escolinha, né, para fazer uma aula experimental. Eu adorei, acabei continuando lá, fiz muitos amigos de fato e, e não parei mais, né? Comecei a levar o basquete cada vez mais a sério, acabei me federando. Você falou que eu sou um ex-atleta, eu brinco que eu sou um ex-atleta em atividade ainda, porque eu jogo até hoje meus campeonatos de Master agora, né? Mas, Uhum. mas o basquete ele veio para ficar na minha vida. E eu acho que eu, depois de muitos anos, né, vivendo o mundo do esporte, eu fui me dando cada vez mais conta de o quão importante tinha sido para mim, né, para o meu Uhum. desenvolvimento pessoal, né, como contribuiu para que eu me tornasse a pessoa que eu acabei me tornando, a pessoa que eu sou hoje, né, o quanto eu devo ao esporte. E daí surgiram, né, várias outras coisas, como o projeto que você falou, a Vencer, né, nasceu um pouco também Uhum. dessa experiência, o desejo de poder oferecer para outras pessoas o que eu tive, né, o que o esporte trouxe para mim, e aí as coisas foram acontecendo, e de Uhum. repente eu me vi, além de psicólogo, né, que é a minha formação, né, eu tenho a graduação, mestrado e o doutorado em psicologia, mas acabei, eu brinco, né, me tornando, que eu saiba, não sei se tem outro, de repente vai aparecer alguém aqui que pode me corrigir, mas eu Uhum.
eu sou o único psicotécnico do basquetebol feminino brasileiro. Assim, também me É. tornei técnico de basquete muito por conta desse projeto que eu desenvolvo já há mais de 20 anos. Uhum. Eu vou voltar numa coisa que você falou, porque eu acho que é muito interessante, assim, né? Essa história da sua mãe, que Uhum. foi a sua grande incentivadora. A gente tem visto aqui nas lives, a maioria dos grandes incentivadores das meninas são os pais, né? E você aí acho que talvez é só a segunda pessoa nessas 40 lives, ou mais de 40 que eu já fiz, que eu não fico contando, que fala que a mãe foi quem pegou na mão e levou para fazer o basquete, ou para fazer o esporte, né? E, e me fala um pouquinho sobre a sua mãe, que agora eu fiquei curiosa. Minha mãe, pô, o que eu posso falar sobre minha mãe? Minha mãe, obviamente, várias pessoas vão dizer isso em relação às suas próprias mães, mas a minha mãe é a melhor mãe do mundo, né? Uhum. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente na vida. Eu tenho dois irmãos, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente na vida de nós três, sempre apoiando muito, incentivando muito e cuidando muito bem da gente. Eu acho que meus pais, né? Meu pai, obviamente, também, mas eu costumo dizer, assim, em modéstia à parte, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho na nossa criação, na nossa formação, né? Os meus irmãos são profissionais super bem-sucedidos nas suas respectivas áreas. Uhum. Todos os três, né? Acho que, mais uma vez, modéstia à parte, né? Se tornaram pessoas boas, pessoas corretas, que são atenciosas, carinhosas, cuidadosas, respeitosas, enfim. Eu acho que isso tem muito a ver com a orientação que a gente recebeu. E nessa parte específica, né, do esporte, depois que eu me tornei psicólogo do esporte, professor, né, de inúmeras disciplinas, mas entre elas a disciplina de psicologia do esporte na PUC aqui do Rio, eu costumo falar, né, para as minhas turmas que existem algumas teorias que explicam, a partir de estudos que foram feitos, teorias que explicam a entrada de uma criança, né, ou, principalmente crianças, né, Uhum. o primeiro contato com a prática esportiva, que muitas vezes, na maior parte das vezes, é mediada pelos pais. Né? Sim. Então, tem três hipóteses que têm mais força. Então, Uhum. tem a hipótese de seleção, a hipótese de socialização e a hipótese de interação. Uhum. A hipótese de seleção diz que a criança escolheria a modalidade que ela vai praticar com base nas características de personalidade dela. Né? Então, Sim. a pessoa mais introvertida talvez fosse fazer natação ou tênis, né? Ou uma modalidade mais individual, onde ela não vai ter que interagir com outras pessoas. Uma pessoa mais extrovertida, de repente, vai para os esportes coletivos. Né? Isso é a hipótese de seleção. Né? A minha personalidade meio que dita a modalidade que eu escolho. A minha mãe foi meio que apostou na hipótese de socialização, que diz o contrário. Aham. Diz que o esporte vai desenvolver na pessoa algumas Uhum. características de personalidade a partir da experiência esportiva que ela vai viver. Então, minha mãe Uhum. apostou nisso. Eu vou levar ele para o esporte coletivo para ele desenvolver esse lado mais extrovertido. E a hipótese de interação diz que as duas coisas, na verdade, se retroalimentam. Você tem as Uhum. suas características que são reforçadas pelo esporte. Eu, particularmente, acabei, né, passando a acreditar muito nisso porque eu vivi essa experiência. Né? E eu acho Sim. que, nesse sentido, eu devo muito à minha mãe, né, por ter me incentivado lá no início a, Uhum. a praticar basquete, né, de Sim. alguma forma, né, contribuiu para esse amor que hoje em dia eu sinto pelo basquete, que é uma coisa que não tem explicação. Sim. Mas então, e na quadra você se modifica, não? Quando você está jogando? Esse lado tímido, esse lado Pois é, hoje quieto. eu tenho, eu me considero uma pessoa, acho que até mesmo, tanto jogando quanto quando eu estou dirigindo uma equipe. Uhum. Eu me considero uma pessoa bastante introspectiva e contida. Né? Óbvio que eu tenho os meus momentos de explosão e tal, mas não é Uhum. muito a minha característica. Mas eu também comecei a aprender a dar vazão a alguns outros lados, né, meus, que ficavam muito. E hoje eu tenho uma facilidade muito grande de me relacionar com pessoas dos mais diferentes meios, né, das mais diferentes origens. Acho que o esporte me ajudou muito nesse sentido, né, porque você Uhum. acaba convivendo com todos os tipos de pessoa. Né, e tem uma coisa que eu acho muito bacana no esporte, que é a ideia de que ninguém é mais importante do que ninguém.
Né? Numa equipe Uhum. de basquete, ninguém é mais importante do que ninguém. Não importa se você é aquele atleta que joga 40 minutos, é o cestinha da equipe, você é tão importante quanto aquele atleta que não entra, né, Uhum. que está ali só que participa dos treinos, mas de repente não tem tantas oportunidades no jogo. Você é tão importante quanto ele para a equipe, porque a equipe depende de todo mundo. Então, isso eu acho muito bonito do esporte. Não existe cor, não existe orientação sexual, não existe religião, né? Todo mundo tem o mesmo valor dentro de uma equipe. E eu acho que o esporte me ensinou muito isso e me ajudou muito por conta disso, Uhum. né? Poder transitar em diferentes meios e conviver com pessoas diferentes e aceitar, né, essas diferenças. Então, Dona Ana Maria cumpriu o seu Ó, papel aí, ela está aí, ó. Está dizendo aí, muito obrigada a você por esse depoimento lindo e a gente agradece às mães conscientes, né? Eu fiz essa pergunta muito também porque, Rafael, você foi considerado 3 vezes, né, o melhor técnico aí do campeonato da Superliga Basketball, né? hum, O que as pessoas falam de você é sempre dessa consciência, dessa docilidade e de uma certa forma, quando você dirige uma equipe, você está dirigindo uma equipe não só como técnico que está preocupado com as regras e com o resultado, mas você tem uma consciência de humanidade muito forte, né? Então, nesses 25 anos aí de técnico, né, você tem uma larga experiência com o basquete feminino. E aí, na sua análise, né, o que você acha que é diferente com o feminino que muitos técnicos só querem trabalhar com o masculino? e, Cláudia, essa pergunta tem tantas respostas possíveis, né? Pois é, a sua análise mesmo. Então, eu quando comecei, curiosamente, né, eu comecei lá, né, 25 anos atrás, eu estava no meu último ano, na Uhum, época, né, no meu último ano da categoria adulta, quer dizer, era o meu primeiro ano da categoria adulta, na verdade, eu tinha estourado a idade, na época era a categoria juvenil, antes do adulto, eu tinha estourado a idade da categoria juvenil, ingressei numa equipe adulta e acabou sendo meu último ano como atleta federado. Eu estava no meio do curso de psicologia, e recebi um convite, até estava aqui, não sei se continua aqui na live, o Zé Roberto, da uhum, Zero Basket. O Zé Roberto estava começando, o Zé Roberto Magalhães, que é um profissional super reconhecido aqui no Rio de Janeiro, um excelente profissional, um excelente técnico de basquete. Ele foi meu técnico na equipe da Hebraica, aqui no Rio. E eu uhum, estava naquele dilema, né, ser atleta, investir na minha faculdade, era muito difícil, às vezes, conciliar as duas coisas, e eu acabei optando por, não, vou me dedicar ao curso de psicologia e vou jogar basquete, vou continuar jogando meu basquete, mas não vou seguir uma carreira esportiva uhum, seriamente. Só que o Zé Roberto, na época, me convidou para trabalhar com ele no Zero Basket, era uma escolinha que ele estava começando, e eu fiquei, acho que eu nunca falei isso para ele, por sinal, mas eu fiquei muito relutante num primeiro momento porque eu não me sentia preparado. Eu uhum, estava no meio da graduação em psicologia, não me sentia preparado para, né, eu vou fazer um trabalho de psicologia em algum lugar, não sei nada de psicologia, né? Na minha cabeça eu não tinha conhecimento suficiente para encarar alguma coisa assim. Mas o tempo foi passando e eu meio que fui me esquivando, né, de dar uma resposta. E eu encontrei ele de novo num evento de basquete aqui no Rio. E ele voltou a me convidar e eu falei, poxa, tá ficando feio eu não dar uma resposta, né? E eu pensei, uhum, bom, talvez na psicologia eu não possa ajudar tanto ainda, mas no basquete eu posso, porque eu já tenho muitos anos aí de prática, eu vou de alguma uhum, forma contribuir. E aceitei e comecei, aí começou a minha trajetória na psicologia do esporte. Eu fui desenvolver um trabalho de psicologia nessa escolinha, era um grupo misto, né, eram meninos e meninas. E aí, em 1998, isso foi em 1996 que eu comecei a trabalhar nessa escolinha. Em 1998, eu fui aos poucos estruturando um trabalho de psicologia lá. Em 98, a gente montou uma equipe mirim masculina, sub-13 masculina. Então, a minha primeira experiência, não uhum, como técnico, né, mas como psicólogo de uma equipe, foi com uma equipe masculina. A gente disputou o Campeonato Estadual aqui do Rio de Janeiro. E aí, quando chegou no ano seguinte, a gente acabou migrando para o feminino. Ó, o Zé Roberto. uhum. Obrigado. Falou aí. Obrigado, Zé. Você é muito importante na minha trajetória. Eu não sei se você tem essa noção, a dimensão da tua importância na minha trajetória, mas
Eu tenho uma gratidão muito grande a você, Zé. E, e aí a gente migrou para o feminino, e aí foram 2 anos, 99 e 2000, trabalhando com uma equipe feminina em um clube aqui no Rio chamado Sociedade Germânia. E aí no final de 2000 a gente recebeu um convite para ir para o Tijuca Tênis Clube, Uhum, ligar para o Tijuca Tênis Clube. E o Sociedade Germânia é um clube que a maioria das pessoas aqui no Rio não conhece, porque é um clube mais conhecido por festas, eventos sociais, é um clube mais social do que esportivo. uhum, E o Tijuca Tênis Clube todo mundo conhece. Né? sim. Quem está envolvido com esporte conhece. É um clube enorme, com sei lá quantos mil sócios, uma tradição esportiva enorme. Então era interessante. Eu, na época, era o psicólogo da equipe, eu não era o técnico. O técnico ficou super entusiasmado. E eu falei para ele, poxa, vai, né? Vai, conversa lá com o pessoal. Vai, Uhum, leva o time. Porque eles queriam montar um feminino, mas eles não queriam começar, né, do nada. Eles queriam um time que já estivesse pronto, que pudesse jogar pelo Tijuca. E ele foi, e esse foi um momento decisivo para mim, porque eu não quis ir junto. Eu falei, olha, você vai, eu não tenho interesse em ir, mas você vai, leva as uhum, meninas e tal. Por que eu não tive interesse em ir, Cláudia? Porque na minha cabeça, talvez seja uma besteira minha, mas na minha cabeça, o trabalho que a gente fazia no Zero Basket era um trabalho muito focado na pessoa, na formação da pessoa. Né? sim. A escolinha, inclusive, chama Zero Basket Espaço de Formação Total. Né? Porque tinha essa coisa de pensar naquela menina, naquele menino, como né, um ser humano, não só um atleta. É um futuro Uhum, um cidadã e cuidar dessas pessoas. E tem uma lógica, infelizmente, a gente sabe, e no esporte de base também está muito presente, que é uma lógica de resultado. sim. O ganhar, né? O ganhar a qualquer custo. E eu sempre questionei isso. E no Zero Basket eu encontrei um espaço onde, poxa, a gente tinha uma outra perspectiva. Né? Eu acreditava muito naquele trabalho que a gente fazia. E eu achava que indo para o Tijuca, talvez né, eu tivesse que me ceder a uma lógica que não era muito o meu Uhum, barato. Então eu resolvi ficar e resolvi começar um novo projeto. E aí nasceu a Vencer, né, que não à toa desse sim. trocadilho, né, do verbo vir e do verbo ser, né, que é o vencer, mas não é o vencer da vitória no placar. O projeto, inclusive, que a Vencer desenvolve há muitos anos, chama Vitória Além do Placar. Uhum, Porque essa ideia né, do esporte, óbvio que a gente vai entrar em quadra, a gente quer ganhar o jogo, é sim. óbvio. Ninguém entra numa quadra né, de basquete ou de qualquer outra modalidade para perder. Você entra Uhum, para ganhar. Mas a gente sempre teve uma dimensão de que a vitória, a maior vitória, ela está muito além do placar. Não é quem termina com mais pontos. Porque você sim, sim. sai daquela experiência. E Uhum, isso, no início, as pessoas pensavam, ah, mas isso é porque ele é psicólogo. Ah, mas isso é porque é um projeto social, porque a Vencer é uma ONG, né? É um projeto social. A gente uhum, trabalha com alunas de escolas da rede pública de ensino, que não têm tantas oportunidades, para tentar, através do esporte, criar essas oportunidades. uhum, Então, anos foram muitas coisas bacanas que aconteceram. Né? Meninas que ganharam sim. bolsa de escola particular, meninos que foram para fora do país, puderam estudar em universidades norte-americanas com bolsa por conta do esporte. Então, assim, Uhum, vidas que foram transformadas pelo esporte. sim. Mas as pessoas pensavam, não, esse trabalho ele faz esse trabalho porque ele é psicólogo, porque é um projeto social, porque... E conforme a gente foi subindo, né, porque eu comecei a vencer com a categoria sub-13, e fui crescendo junto com as meninas, o projeto foi crescendo junto com elas. Conforme elas iam estourando as categorias, a gente montava a categoria de cima, e montava a Aham, categoria de cima. Até que a gente chegou um momento que a gente tinha todas as categorias, do sub-12 ao sim. adulto. Uhum, E aí foi meu contato com a Liga Super Basquetebol. Montei uma equipe adulta, a gente foi disputar a Liga Super Basquetebol, e uhum, surgiu né, essa questão né, da premiação, né, de terem me escolhido ali como melhor técnico da competição, mas o que as pessoas começaram a perceber é que aquilo que a gente fazia na base, uhum, também no adulto. Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar à frente da equipe da LSB, né, que está disputando a LBF, a minha uhum, filosofia não mudou. Eu continuo olhando para as atletas e eu vejo muito mais que jogadoras de basquete. Eu vejo pessoas, né, pessoas que têm sonhos, que têm metas, que têm as suas questões. E, óbvio, né? O fato de eu ter uma formação em psicologia certamente ajuda. contribui para o meu olhar. Uhum, Mas quando as pessoas veem, por exemplo, né, um exemplo concreto, a rotação da equipe. A rotação da equipe tem a ver com uma série de coisas. Né? O fato da gente rodar todas as jogadoras. Isso tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com filosofia de basquete,
Mas não tem a ver só com isso, tem a ver com valorizar o papel de cada pessoa, todo mundo se sentir importante. Eu quero que todas elas estejam felizes de fazer parte da equipe, porque eu acho que a pessoa, quando está feliz, ela produz mais, ela rende mais. Né? Então, Uhum, óbvio, né, que tem questões que limitam em alguns pontos, porque a gente tem que pensar no que é melhor naquele momento, naquela partida, né, para a equipe, o que a uhum, equipe pede, o que o jogo pede. Mas eu sempre tive essa perspectiva de valorizar a pessoa, né, de olhar uhum, para além do atleta, né, quem é o ser humano que está ali. uhum. Quais são os pontos frágeis dessa pessoa? O que a gente pode fazer para, de alguma forma, contribuir para que ela se empodere, para que ela tenha uma confiança maior no que ela pode fazer? E aí, muitas vezes, os resultados são consequência disso, né? Você pega uma equipe que, às vezes, as pessoas olham e não acreditam muito que aquela equipe pode chegar em algum lugar, né? E, de repente, Uhum. todo mundo olha e fala assim, caramba, poxa, que legal isso que está acontecendo e tal, mas por que a gente acredita? A gente tenta fazer com que as meninas acreditem e, Sim, sim. consequência, né? As coisas vão acontecendo. É trabalho, é muito, muito, muito trabalho, perspectiva humana. Uhum. E é uma coisa muito interessante, porque assim, eu puxei esse assunto porque você faz parte, né, de uma leva de técnicos, né, que partiram mesmo para estudar profundamente aí ou psicologia do esporte, ou treinamento, né, que foram mesmo para a vida acadêmica, mas não perderam esse contato com essa aplicação do que a gente pega na vida acadêmica, né, como no doutorado, no mestrado, você acaba aprendendo como aplicar essas pesquisas, esses resultados de pesquisas e tudo de uma maneira mais estruturada nos treinos, né? Uhum. Isso faz de você aí uma parte, atribui essa leva, essa formação acadêmica ao seu olhar diferenciado hoje para suas atletas e para a formação de uma equipe mais, eu diria, mais estruturada, né? Porque você tem uma história de vitórias aí muito interessante, né? Eu acho que, primeiro, obrigado, Cláudia. Eu acho que certamente contribui, né? Eu acho que todo conhecimento que a gente adquire, tanto o conhecimento empírico e prático, né, quanto o conhecimento teórico, ele vem somar para você desenvolver maneiras de trabalhar, né, e estratégias para você conseguir alcançar os objetivos que você tem. Você tinha perguntado, eu acabei dando uma longa resposta e não respondendo exatamente o que você tinha perguntado, né? Então, deixa eu só retomar a tua pergunta em relação ao basquete feminino, né? Por que muitas vezes alguns técnicos, né, não preferem o masculino? Eu acho que tem vários fatores, né, como eu falei. Eu acho que tem um desconhecimento em relação ao universo feminino. Eu acho que técnicos que tiveram a oportunidade de trabalhar nas duas realidades, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no masculino, não no alto nível, mas tive a oportunidade de trabalhar com categorias de base no masculino e tive a oportunidade de trabalhar com todas as idades no feminino. O basquete feminino é apaixonante de uma forma, assim, eu acho que quem experimenta a realidade do basquete feminino se apaixona. Não que o basquete masculino também não seja, né? Mas o Uhum, trabalho com as meninas é muito gratificante, porque eu vejo o grau de comprometimento, a entrega, o uhum, quanto se elas estão fechadas com a proposta, se elas acreditam no que está sendo proposto, elas vão fazer tudo que tiver ao alcance delas para, né, para conseguir colocar em prática o que está sendo pedido. Isso é muito legal. Né? Óbvio que no uhum, masculino também existe, mas no feminino é uma outra dimensão. Mas, em contrapartida, eu acho que não tem a visibilidade que o masculino tem, né? Infelizmente, ainda não tem. uhum, Em termos de remuneração, não se equipara ao masculino, nem para as atletas, nem para técnicos, né? Para pessoas que estão ali à frente comandando. A gente ainda está distante nesse sentido. Então, acho que muitas vezes algumas pessoas usam o feminino como um trampolim para o masculino. Né? sim. Mas eu fico feliz de ver que a gente tem visto agora um movimento inverso. Né? A gente tem o nosso técnico da seleção brasileira, o Neto, que é uma pessoa que veio do masculino para o feminino. E que Né? tá aí na live, ó, com a gente aí. Olha que honra, que honra. É, que Né? honra, né? Acabei de falar, dar o exemplo dele. Né? A gente Uhum, tem o Neto, tem o Daniel Watf de Araraquara, né? Que é um técnico uhum, que masculino para o feminino. Né? O sim. Elcio, que estava em Campinas.
Então a gente vê alguns movimentos que assim, é meio que na contramão do que a gente costumava ver. A gente costumava ver o contrário, né? O técnico começa no feminino e, pum, quando pinta uma oportunidade, ele vai para o masculino. Uhum, Agora, o contrário acontecendo, né? Eu acho que quem tem experiência com os dois naipes vai entender o que eu estou falando, né? uhum, Não é a mesma coisa. O trabalho com o feminino é muito, muito, muito apaixonante, muito apaixonante. Mas eu acho que uhum. a gente precisa se equiparar em alguns pontos, né, de visibilidade, de reconhecimento, para que mais pessoas tenham interesse em vir para esse universo do feminino. Sim, e você tem uma coisa que eu queria até que se você pudesse falar agora com mais tempo, né? Você tem um trabalho, eu citei lá no programa do Passa Bola China, né? Ah, Eu citei para você um trabalho que tem sido feito no LA Sparks de visibilidade nas redes sociais, e você falou que vocês tinham um trabalho desse com as atletas de vocês. Você pode falar mais sobre isso? posso, claro. Primeiro, tenho que agradecer ao Neto. Olha que honra, o Neto. Dando os parabéns aqui. Uhum, Obrigado, Neto. Eu comentei que a gente tem uma pessoa, né, que é responsável. Tava em live também, não sei se continua aqui. É responsável pelos nossos perfis, uhum, né, da equipe LSB, que é a Ana Luísa. E ela uhum, desenvolve, né, todo o conteúdo que tá, o material que está sendo divulgado. A gente tem uma campanha torcedor, então sócios torcedores eles recebem informações que vão ser exclusivas para eles, né? Tem um material que é feito exclusivo para quem é sócio torcedor, então tem ali os bastidores da preparação da equipe, dos treinos, o que está acontecendo, entrevistas com as meninas, e tem uhum, todo o trabalho que a gente vem, né, estruturando de, por exemplo, algumas meninas, eu comentei na conversa que a gente teve lá no Passa Bola China, uhum, que algumas meninas tinham ali, né? Porque hoje todo mundo está nessas redes sociais, todo mundo está no Instagram, todo mundo está. O Facebook hoje está meio caindo em desuso, mas o Instagram, o TikTok agora chegando com muita força. As meninas usam isso, uhum, mas elas estavam no nível pessoal, né? Tinha uhum, a sua conta pessoal e não necessariamente tinha um critério muito claro de postagens, né? O que faz sentido, o que não faz sentido, no que diz respeito à imagem que eu quero construir, passar. que Uhum, eu quero passar. Então, a gente conversa bastante com elas sobre isso. Então, muitas começaram a criar as suas contas profissionais. Então, tem uhum, a conta pessoal muitas vezes é fechada, é só realmente para as pessoas mais próximas, para os amigos, né, familiares e tal. E tem a conta profissional, que é a conta de atleta, né? Então, até a foto de perfil já é diferente, o conteúdo que é postado é diferente. Então, a gente procura conversar e orientar. E hoje a gente tem a Ana que está fazendo esse trabalho, né, com os perfis da equipe, uhum, produzindo conteúdo, e também, né, o Guilherme Simões, que é um dos nossos diretores, que é ele não é assim formado ele não é um designer, é gráfico formado, mas ele é uhum, simplesmente ele é extremamente criativo e tem sacadas muito legais e tem uma facilidade, uma habilidade muito grande para trabalhar com esses programas de imagem, né? Então ele tem também ajudado muito as meninas, fazendo artes para elas, para criar, sim, para construir essa identidade, né? uhum, Poder apresentar isso para quem acompanha, para quem torce, de uma forma bacana, de uma forma interessante, coerente, né, que eu acho que é uhum, tão importante, porque a gente vive esse momento de muita exposição com ferramentas super interessantes, mas que sim, podem ser usadas de uma forma bacana e positiva ou não. Né? Então a gente uhum. procura de alguma forma orientar para que seja usado de uma forma positiva. Exatamente. E assim, eu vejo que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, assim, é, a, a- não só cresce a possibilidade delas estarem nas mídias, porque esse, por exemplo, assim, LA Sparks, né, que eu sigo por causa, né, que eu sigo o basquetebol feminino, mas assim, não era tão conhecido, né? Uhum. Então, quando as meninas começaram a postar, né, os seus vídeos, elas começaram a ter assim hits absurdos, né? De até parar com toda a rede social, porque o que está acontecendo? Como eles estão comprando seguidor? Não, eles estão, né? E tem um movimento de diversidade também muito grande, né? Assim, das jogadoras estarem
incorporando uma luta ou encampando uma luta a favor dessa diversidade, que era um processo que não se falava muito, né? E aqui nos Estados Unidos está bem forte a voz da diversidade, não só com relação a gênero e raça, mas assim, gênero, religião, raça e até a forma de se vestir, né? Porque tem dado essa liberdade. E aí eu vou perguntar para você como que você lida, né, com essas questões, porque semana passada aconteceu uma conversa bem interessante com a Simone Bighetti, que a gente sempre tem falado nas lives e a gente tem escutado em outras lives, né, essa coisa da discriminação pela raça, ou a discriminação pela orientação sexual, ou a discriminação de gênero, mulher não joga basquete, etc. Mas tem uma outra coisa que acontece, que é quando a atleta se casa ou quando a atleta engravida. É um outro lado da moeda, né, que a gente fala que aqui nos Estados Unidos chamamos de temporary disability, né, quando a atleta ela tem filho, né, ela não está apta para jogar, não é um disable porque ela é deficiente, mas é porque está com aquela temporariamente não apta a jogar. Como é que funciona isso? Como você vê que isso funciona, não só no Rio de Janeiro, mas em nível nacional, assim, porque você é um cara super antenado, né? A questão, por exemplo, dessa visibilidade, do uso das redes sociais, tá aí e tal. E, e como que vocês lidam com essa coisa da diversidade, homofobia, assédio, racismo e etc. Então, isso são pautas, né, muito importantes e que felizmente estão agora sendo debatidas. A gente tem um trabalho aqui também na parte de psicologia, né, e nem poderia ser diferente, porque eu não teria como não ter na minha equipe, né, uma profissional de psicologia, porque não faria sentido. Então a gente tem a Júlia Crespo, que é a nossa psicóloga, e todas essas questões, né, que não só relacionadas à competição, obviamente, né, ela realiza atividades com as meninas semanalmente. Obviamente tem as questões ligadas à competição e ao que está acontecendo nos jogos e no dia a dia da equipe, mas ela sempre está trazendo também outras pautas para a discussão. E a gente, como eu falei antes, né, eu acho que o esporte tem um lado muito bonito, que é esse lado para a bola, não faz diferença quem que está segurando ela, né? Não faz diferença se está segurando um homem, uma mulher, qual é a orientação sexual da pessoa, qual é a raça, não faz diferença. Então, eu acho que o esporte quando bem utilizado, né, ele é uma ferramenta poderosa até para você conseguir desarmar preconceitos, você conseguir trabalhar essas questões. Sei que existe muito, e hoje tem outro tema que está aí na pauta, que é um tema super polêmico, né? Que é a questão dos atletas transgênero, né? Vários debates sendo feitos em relação a isso, né? Se deveria ser permitido, não deveria ser permitido, e como é que é, tem alguma vantagem, não tem vantagem. Eu acho que tem muitas coisas que estão acontecendo que vão ter que ser pensadas, discutidas, para que a gente possa chegar a respostas. O que a gente procura fazer da nossa parte aqui, né, dentro da nossa realidade, é trabalhar para que essas discriminações, esses preconceitos sejam cada vez menores. Se a gente puder extinguir isso, é o objetivo maior. Mas a gente sabe que existe. Né? A gente sabe que existe esse estigma, que basquete não é coisa de menina, que todos os atletas do basquete são lésbicas, ou que... E, sim, e se fossem também, o que importa é isso. Né? Isso não é relevante, isso não muda absolutamente nada. Mas a gente sabe que existe, né, esse estigma, esse preconceito. A gente tem uma equipe formada, na sua maioria esmagadora, por atletas negras, periféricas, né, que estão aí né, nas ditas minorias, que não são minorias, né, mas as ditas minorias, e a gente trata todas com total respeito, com total... Agora, também não tem... Quando a gente tem, por exemplo, a Júlia ou a Jennifer,
né? Que são meninas que fogem um pouco ao padrão da nossa equipe, no que diz respeito à cor de pele, à origem, né? São meninas que vêm de outra realidade, que são iguais. Não tem um tratamento diferenciado nem para um lado nem para o outro. A gente Uhum. respeita todo mundo, né? São pessoas que estão ali imbuídas de um objetivo, que estão lutando pelo que elas acreditam. A gente procura dar voz às nossas atletas, né? A gente Uhum. procura respeitar, a gente procura conversar, ouvi-las, né? Uhum. E dar espaço, porque quando a gente fala da questão da identidade, né, e desse cuidado com a sua apresentação, com a imagem que você constrói, as pessoas têm as suas posições, as pessoas têm as suas crenças, os seus valores, elas têm que poder manifestar isso, né? Então, Uhum. é mais no sentido de você canalizar isso de uma forma positiva, né? Como você faz isso, né? Como que você consegue ter mais alcance? Como que você consegue fazer a sua mensagem ser ouvida de uma forma que é de fato como ela deve ser ouvida, né? Sim. Mas, enfim, a gente procura, dentro da nossa possibilidade, da nossa capacidade, dar voz, né? Abraçar, Uhum. ouvir e dar voz. Uhum. E quando a gente fala em dar a voz, né? Você fala assim, as minhas atletas são a maioria negras, né? E vêm de comunidades, etc. Então eu queria agora falar um pouco dessa sua ONG Vencer, né? Você hoje tem todas as categorias, né, que foram sendo criadas a partir, né, do crescimento das próprias atletas. E de onde vêm as atletas que vêm para as categorias abaixo, né? Sub-12, por exemplo, se a sub-12 virou, né, acima, né? Como que você preenche essa sub-12 aí que cresceu? Então, Cláudia, aí, assim, sendo muito sincero, nesse momento de pandemia foi para nós muito, muito complicado. A gente já vinha com um movimento de uma queda de demanda na Vencer especificamente, e a Uhum, pandemia foi assim a pá de cal, né? A gente teve que parar as atividades, então no momento as atividades estão paralisadas. O que eu venho tentando fazer agora, junto com o Marcos Guinanço, que estava aqui na live também, não sei se continua, e o Guilherme Simões e o Luiz Cláudio, que são, né, os gestores da Liga Super Basquetebol, a gente está uhum, tentando iniciar um trabalho de categorias de base na Liga Super Basquetebol. Então temos as uhum, meninas que estão começando ali a fazer parte das escolinhas, aos pouquinhos a gente está podendo reabrir as escolinhas e a gente está reconstruindo essa base. Mas na Vencer, as atletas sempre vieram de escolas públicas. Então, sim, o nosso processo era 2 vezes por ano. A gente fez parceria com algumas escolas públicas próximas ao clube onde funcionava o projeto. 2 vezes por ano, eu visitava essas escolas, uma vez no início do período letivo, uma vez na volta das férias no meio do ano. Eu visitava essas escolas, apresentava para as meninas, né, o projeto, convidava e tal. Durante um tempo, a gente tinha tanta demanda que a escola selecionava algumas meninas e encaminhava. E aí, quando as meninas uhum, chegavam no projeto, acontecia naturalmente o boca a boca, né? Então, ela chegava, comentava com uma amiga, não sei o quê, e a gente sempre tinha reposição naturalmente, né? Sempre com esse público, o foco sempre foi esse público, meninas de escolas que estivessem matriculadas em alguma escola da rede pública, de preferência das nossas escolas parceiras. Mas se aparecesse alguma menina de outra realidade, a gente também nunca deixou de aceitar por isso, né? uhum, Então as meninas iam crescendo ali com a gente. Então a gente tem, por exemplo, eu tenho. Assim, se você começar a me perguntar sobre a Vencer, a gente vai ter que fazer uma live que dure o dia inteiro, porque falar sobre a Vencer, para mim, é difícil falar pouco. Porque assim, uhum, eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória de tantas meninas que passaram por ali e que ficaram anos ali. Então, por exemplo, vou citar uma, que é a Fernanda. A Fernanda entrou no projeto com 8 anos. A Fernanda hoje está com 24, 20, deve estar com 24, 25 anos. Ela, esse semestre que passou agora, foi minha aluna na PUC. Esse semestre está se encerrando agora, ela fez uma disciplina comigo na PUC. Então, assim, eu acompanhei a trajetória dessa menina dos 8 anos até agora. Ela uhum, passou por todas as categorias, ela foi né, não existiu sub-8, sub-10, uhum, né? Ela foi sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, foi da nossa equipe adulta, fechou o ciclo dela no projeto, aí começou a estudar engenharia na PUC. Essa foi uma menina que conseguiu bolsa numa escola particular, foi estudar engenharia na PUC. Esse semestre ela fez aula comigo. Eu tive algumas atletas que passaram depois, que foram minhas alunas na PUC. Eu tive a felicidade de entregar o canudo para algumas delas, que uhum,
eu não sei o que eu fiz, Cláudia, mas muitas resolveram fazer psicologia. Eu não sei o que Ah, acontece, mas muitas acabaram fazendo psicologia, né? Eu não sei se foi alguma influência, aham, enfim. Muitas escolheram a psicologia. E eu tive a felicidade de ter essas meninas em sala de aula, de estar participando como paraninfo de uma formatura de uma delas, entregar o canudo para ela. Então, assim, é muito legal ver, né? uhum, Porque, assim, era um projeto, né? Quando ele estava podendo acontecer, longitudinal, né? uhum, De você efetivamente, que sempre foi a ideia da Vencer. A nossa pretensão não era ter milhares de meninas que iam ficar pouco tempo no projeto. A gente uhum, queria ter poucas meninas que iam ficar muito tempo no projeto. sim, Então, eu acompanhei 10, 12, 15 anos, praticamente, da vida de algumas meninas, que chegaram lá muito novinhas, e é, mulheres formadas que já têm, já casaram, estão construindo suas uhum, famílias, e a gente pôde ver todo esse processo e ver a transformação na vida delas. E durante muito tempo rodava naturalmente, né? As meninas chamavam outras meninas, então a gente sempre tinha reposição. Umas iam crescendo e entrando outras ali. A fonte nunca secava, né? Com o passar uhum, do tempo, a gente começou a perceber que a concorrência, acho que da tecnologia principalmente, né? uhum, As crianças perderam um pouco a ligação com o esporte e começou a ficar cada vez mais difícil de recrutar, né? E aí uhum, veio esse momento da pandemia que dificultou definitivamente. uhum. Então a gente está É, agora repensando o projeto pós-pandemia, como é que a gente vai fazer. aham. Porque a estrutura sempre foi você ir às escolas e falar com as Foi. meninas e trazer. E desde quando que você começa a ver essa caída do interesse pelas meninas? Olha, eu vou te falar que por volta de, para ser bem específico, a gente começou em 2001, né? Eu fundei a Vencer em 2001. Uhum, De 2001, o início do projeto, para te dar um dado assim, numérico, no início do uhum, projeto eu precisava de um mínimo de recurso financeiro, né? Eu precisava de alguma verba para poder fazer a coisa acontecer, porque tinha custos. Então, o foco sempre foi escola pública. Comecei, no primeiro momento, as primeiras escolas que eu visitei foram escolas particulares. Por quê? uhum, Porque a minha estratégia no primeiro momento foi: eu vou recrutar algumas meninas de escolas particulares. O acordo com o clube era um acordo de mensalidade na secretaria, né? Era uma escolinha, então a atleta pagava uma mensalidade na secretaria, o clube tirava uma porcentagem e o restante vinha para nós, para a gente cobrir lá os custos das equipes e tudo mais. Então eu precisava de algumas pessoas pagantes. Aí eu fui a 10 escolas particulares, 10 escolas particulares. E eu não fui em qualquer menina, eu fui no time de basquete da escola. Eu fui em uhum, meninos que já jogavam basquete. Preparei uma cartinha para mandar para casa, para os pais, porque eu estava buscando meninos até 13 anos. Então, preparei uma cartinha para mandar para os responsáveis e tal, convidando as meninas a fazerem um período de experiência. Eu distribuí 100 cartas. Eu convidei 100 meninas, em 10 escolas particulares, meninas que já jogavam basquete. Vieram 8. Apareceram 8. uhum, uhum, Ok, esse foi o retorno que eu tive das escolas particulares. Aí eu pensei, bom, então agora eu vou a uma escola pública, eu recruto 8 meninas. Então essas 8 meninas que vão pagar, na verdade elas estão pagando por duas, elas estão pagando por elas e por uma outra uhum, que vai ter isenção, né? Então era uma uhum, pagante e uma bolsista. Aí eu fui à primeira escola pública. Apareceram 50. Então eu fiquei com um pepino na mão, eu fiquei com um problema enorme na mão. Porque eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vim aqui para recrutar 8. E apareceram aham, 50. Como é que eu vou falar para 42 que não tem vaga, que não sabe? E assim, foi um problema bom, porque eu tive que me coçar e correr atrás para conseguir uhum, apoio. Então eu consegui começar com as 8 meninas de escola particular e mais 12 meninas de escola pública. Foi o que eu consegui fazer, eu lancei uma campanha de padrinhos e madrinhas. Aí aham, minha mãe, que estava aí, não sei se ainda está, minha mãe virou madrinha, meu pai virou padrinho, meu irmão, minha irmã. Só que minha família é pequena, Cláudia. Então, assim, eu não tinha como recorrer a familiares. Eram meus avós, que eram vivos, meus pais, meus irmãos, e acabou a minha família, que eu não tenho tio, não tenho primos. aham, Aí, pô, amigos da família, né? Pessoas que têm uma condição legal que de repente podem se interessar, vamos buscar. Aí eu consegui 12 pessoas. Mas era isso, para cada padrinho, aham, um menino, era uma relação direta. No sim, segundo ano, eu negociei com o clube, eu falei, olha, não funciona, esse sistema para nós não funciona, porque é muito mais fácil conseguir meninas do que conseguir padrinhos e madrinhas. Então, será que a gente uhum, poderia pagar por hora? Né? Assim, eu pago pela quantidade de horas que a gente usa.
Aí eles toparam. A gente passou a pagar muito mais do que a gente pagava. Agora está aqui a Manu, ó. Aham. É, mano, tô dizendo. Manu foi atleta nossa lá. Manu foi uma que veio jogar com a gente depois, jogava no Botafogo e veio jogar com a gente. Mas Aham. aí eu falei, bom, se a gente passar a pagar por hora, a gente vai pagar mais, mas em compensação não tem restrição. Então eles toparam, a gente passou a pagar um valor maior de aluguel, que a gente pagava, né, um aluguel para usar o ginásio. Só que a gente não tinha mais restrição de meninas, então a gente começou a aumentar o número de meninas. Até que a gente bateu num teto que a gente conseguia dar conta, que eram 70 meninas por ano. 70 meninas Uhum. por ano. Era o máximo que a gente conseguia atender nos horários que a gente tinha, porque a gente tinha uma restrição de horários. E a gente Uhum. rodou com 70 meninas por ano durante muitos anos, até por volta de 2011, 2012. 2011, 2012 eu comecei a perceber um movimento de queda de demanda por esse formato. A gente Uhum. teve um problema concreto que foi perder. A gente tinha um horário no sábado, que era um horário bom, porque era para as meninas mais novinhas que precisavam vir acompanhadas dos responsáveis. Dia de Uhum. semana à tarde era complicado, porque os pais geralmente estavam trabalhando, estavam ocupados, não podiam levar as Uhum. filhas. O sábado de manhã era um horário que funcionava. A gente perdeu Uhum. esse horário, o clube, né, disse que a gente não poderia mais usar. Então, isso foi um golpe duro. E aí a gente passou a ter dificuldade de recrutar. Então, a gente foi levando, foi esticando a corda, até 2017, 2018, a gente esticou a corda o máximo que deu. Aí já Sim. estava no momento de repensar o projeto, e aí veio a pandemia. Então a pandemia foi um momento que eu assim, ó, então vamos aproveitar esse momento para reestruturar, de repente pivotar, fazer alguma coisa diferente. Porque o objetivo da Vencer sempre foi, né, a missão, se for ver o enunciado da missão, a nossa missão dizia formar vencedoras no jogo da vida através de Uhum. projetos esportivos educacionais com alunas de escolas da rede pública de ensino. Não é formar equipes. Uhum. Nossa missão nunca foi formar equipes para disputar competições. Sim. Então, assim, tem várias formas de a gente cumprir a missão original do projeto sem ser montando equipes. Depois a gente começou a pensar em Uhum. alternativas. Então, hoje a gente faz um trabalho de venda, entre aspas, da nossa metodologia. Né? Então, as psicólogas do projeto começaram a fazer grupos de estudo, prática supervisionada, para formar outros profissionais dentro da metodologia que a gente desenvolveu ao longo desses 20 anos. Uhum. E a gente começou a pensar em como que a gente leva isso para dentro das escolas. Ao invés de a gente tirar a menina da escola e trazer para o clube, como é que eu levo o projeto para dentro da escola? Para a gente ter um alcance ainda maior. Então, a gente está nesse momento de Uhum. repensar para, assim que a situação, né, permitir, a gente retomar. Sim, porque eu perguntei isso para você, porque a gente tem uns dados, né, estatísticos de que a queda, né, de que há uma queda progressiva da participação de meninas em esportes e atividade física, que chega hoje, né, a termos 23%, por exemplo, na Califórnia, 23% só de meninas praticando esporte ou fazendo algum tipo de atividade física, né? E essa queda acontece a partir dos 12, 13 anos de idade, Nossa, que é considerável, né? Assim, se a sim. gente for pensar. É. E claro que o fenômeno aqui ele é bem menor, porque elas acabam voltando, né? Por causa da opção de ter bolsa de estudo na universidade e etc, né? E assim, aqui também tem o modelo After School Programs, né? Que tem todas aquelas coisas que acontecem depois da escola, que alguns são pagos, outros são subsidiados, enfim, mas é uma opção que acontece. E no Brasil, eu não sei se você vai concordar comigo, mas no Brasil existe um estudo que diz que toda que essa demanda tem caído não só no feminino, mas também no masculino, por causa da educação física nas escolas, né? Que tem uma filosofia diferente de que o esporte não é uma coisa educativa, né? Uhum. A gente teve um movimento aqui para tirar a educação física das escolas públicas, né? Então, assim, a gente está meio que na contramão, né? Comparar com a realidade americana é até cruel, porque nos Estados Unidos a educação e o esporte andam de mãos dadas, né? E aqui eles competem. Tem aquela É. máxima, né, que às vezes as pessoas falam em tom de brincadeira, mas que muitos atletas já ouviram, né, de técnicos, né? Ah, a escola o esporte está atrapalhando a escola, então larga a escola, né? Uma coisa não tem que atrapalhar a outra, né? As coisas têm que andar juntas, mas não é muito a nossa realidade. Na, Você na, tem uma passagem por aqui também, né? tive uma passagem por aí por conta de uma atleta minha da Vencer.
porque a nossa primeira atleta que recebeu uma oferta de bolsa para, né, a Uhum. história é longa, eu vou tentar resumir. É difícil, mas eu vou tentar. Essa menina, quando estava com 15 anos, ia fazer a virada para 16, né, que ia sair da categoria sub-15 e ia para a categoria sub-17. Ela era muito cobiçada pelas outras equipes aqui do estado, porque era um super talento. E eu sentei para conversar com ela, porque a última coisa que eu queria era atrasar a vida dela, né, e prejudicar a progressão dela. Então eu sentei para conversar com ela e perguntei a ela quais eram os objetivos dela. Só que eu perguntei, né, uma das minhas disciplinas na PUC chama Projeto de Vida. Nessa disciplina, o exercício ao longo do semestre, a turma, os alunos projetam aonde eles gostariam de estar daqui a 10 anos. Né? Então, minha turma agora Uhum. desse semestre projetou 2031.1. É uma coisa que, principalmente pessoas jovens, né, não tem tanto o hábito de fazer, olhar para o futuro. A gente fala desse momento da pós-modernidade, que não tem uma visão de longo prazo, né, uma perspectiva de longo prazo, é tudo muito imediatista. Então, eu fico Uhum. desafiando as pessoas a pensarem mais para frente, fazerem projetos mais de médio e longo prazo. E com essa atleta minha, a Laiana, eu fiz isso. Eu falei, Laiana, pensa, me diz o que você pensa para a tua vida no futuro, mas eu não quero saber ano que vem. Vamos pensar 10 anos para frente. Você com 25 anos, o que você vê e como é que você vê o basquete na sua vida? E aí ela falou, poxa, Rafa, eu gostaria de jogar profissionalmente. Se eu puder jogar profissionalmente, eu gostaria. E aí eu comecei a conversar com ela sobre o basquete. Bom, você pode fazer isso ficando no Rio? Na época a gente não tinha uma equipe profissional no Rio. Hoje até tem Uhum. a possibilidade, se a nossa equipe, né, se a gente conseguir manter a equipe. Mas na época não existia perspectiva. Então eu falei, bom, para onde você tem que ir? Ela, para São Paulo. Se você for ficar no Brasil, você tem que ir para São Paulo. Mas eu falei para ela, Laiana, sonhar grande e sonhar pequeno dá exatamente o mesmo trabalho. Onde é que se joga o melhor basquete do mundo? Ela, nos Estados Uhum. Unidos. Eu falei, pois é, então, WNBA, né? Como é que chega na WNBA? Já, você Uhum. sabe? Eu não sabia. Aí eu expliquei para ela do draft, né? Eu expliquei, contei toda a história para ela. Falei, o caminho mais curto para você chegar na WNBA é estar em uma universidade norte-americana. Você já pensou em fazer universidade lá? Mas isso, Cláudia, essa pergunta sendo feita para uma menina nascida e criada na Rocinha, que não falava inglês, o mundo dela se resumia a Rocinha e Gávea. Isso era o que ela, tipo, não tinha, né, o conhecimento, assim, Uhum. ninguém na história da família, jamais, ninguém tinha feito curso superior. Então, assim, essa menina sequer sonhava com a universidade não era uma realidade para ela. Aí, de repente, vem um louco e Sim. fala para ela fazer universidade nos Estados Unidos, né? Óbvio que ela nunca tinha pensado nisso. Só que Uhum. o que eu fiz? Eu tentei plantar uma semente. Ela estava indo para o segundo ano do ensino médio. Eu fiz uma Sim. proposta para ela. Eu falei, Laiane, você não tem que tomar nenhuma decisão agora. Você está indo para o segundo ano do ensino médio. A minha proposta para você é, você fica com a gente os próximos 2 anos. Eu tinha uma preocupação de que se ela fosse... Porque se fosse para ela sair, eu falei, eu não tenho nada contra as equipes aqui do Rio. Mas se você decidir que chegou a hora de você sair, eu vou te estimular a ir para São Paulo. Porque você já vai começar a construir uma história em São Paulo. Quando chegar na virada para o adulto, você já é conhecido Sim. lá. Só que Uhum. eu tinha uma preocupação dela ir para São Paulo e o estudo meio que ficar abandonado. Ou seja, você fica com a gente, você termina o ensino médio e a gente volta a conversar daqui a 2 anos. Mas eu perguntei para ela, o que você pode fazer já agora, o que você pode começar a fazer agora, além de treinar e jogar basquete? O que você pode começar a fazer hoje, Laiana? Para daqui a 2 anos você estar mais preparada para ir para os Estados Unidos se você quiser. Ela, estudar inglês. Falei, exatamente. Vamos arrumar um curso de inglês para você. Você começa a estudar inglês, você continua os seus treinos e tal. Tudo bem. Resumindo a história, nesses 2 anos, ela ficou com a gente, ela topou a proposta, ela ficou com a gente. Ela foi convocada para a seleção brasileira sub-17, o que Uhum. foi ótimo, porque mostrou para ela que ela não precisava sair para ser vista, né? Ela foi vista estando Aham. foi ótimo para ela e para as outras meninas do projeto, porque ela se tornou uma referência e fez as outras sonharem que elas também podiam almejar aquilo. Uhum. E Sim. quando passaram os 2 anos, ela se formou, recebeu uma proposta de bolsa de uma universidade aqui no Rio. Então ela se tornou a primeira pessoa da família a entrar no curso superior. Aí eu Nossa, fui que lindo, conversar com ela Rafael. de novo. Falei, lembra aquele papo que a gente teve 2 anos atrás? Você quer tentar ir para fora? Aí ela, Rafa, eu quero. Uma menina extremamente corajosa. Ela, Rafa, eu Uhum. quero. Então eu fui buscar saber como é que fazia. Preparei vídeo dela com lance e tal, não sei o que. Mandei para um conhecido meu que tinha contatos lá. E pintou uma proposta de uma universidade chamada Northwest College em Wyoming. Né? Um lugar super conhecido, extremamente visitado por todos, né? O Wyoming, eu brinco, né, com todo respeito, as pessoas aqui brincam com o Acre. Né? Eu digo que o Uhum. Wyoming é meio que o Acre nos Estados Unidos. As pessoas brincam com o Wyoming, né? Aham. E É. veio a proposta, eu falei, Laina, você não precisa aceitar, obviamente, mas
tem essa proposta. E eles ofereceram, num primeiro momento, ofereceram a bolsa. Aí eu falei, poxa, não é o suficiente, porque ela vai comer o quê? Ela vai dormir aonde? Aí eles voltaram e ofereceram a bolsa, 3 refeições por dia na cafeteria, o alojamento e o material didático. Eu falei, cara, ofereceram tudo, né? Então, se você achar que faz sentido... Sim, claro. Ela foi. Só que ela nunca tinha entrado no avião, Cláudia. E a gente conseguiu uma doação para ela de uma passagem que tinha escala em todos os lugares possíveis e imagináveis. Ela ia Rio, São Paulo, São Paulo, Dallas, Dallas, Denver, Denver. Era assim, não, ia para Miami, Miami, Dallas, Dallas, Denver. Ela trocava de avião várias vezes, várias delas nos Estados Unidos. Ela ficou preocupada com a viagem. Né? A mulher Uhum, não tinha uhum. lugar nenhum, nunca tinha entrado no avião. Aí um dia ela É, veio pedir se eu podia ir com ela. Você pode? aham. Eu não ia, né? Você, cara, eu vou, né? Tipo, já tinha virado uma filha praticamente, porque ela entrou no Sim, projeto com 11. Agora essa menina já aham, tá com 18, 17, 18, pô, eu vou com ela. Então eu claro. fui passar uma semana para ajudar ela a se ambientar. Uhum, Só que nessa semana que eu fiquei lá, eu conheci a técnica, troquei muitas ideias com a técnica, e eu falei para ela, a técnica não tinha assistente, ela fazia tudo sozinha. E eu falei uhum, para ela, olha, eu vou voltar em janeiro porque eu quero ver ela jogando. Então eu vou voltar e eu não vou ter nada para fazer aqui. Se você quiser ajuda, eu estou super disponível para ajudar. E aí ela me fez o convite para ir ser assistente dela. Então eu passei a temporada aham, inteira, na verdade, né? Eu perdi o início da temporada porque eu só pude chegar lá no início de janeiro, então eu perdi alguns jogos, mas eu fiquei uhum, de janeiro até o torneio estadual em março como assistente, participando dos treinos, dos jogos, né? Viajando com a uhum, equipe. Então foi uma experiência e assim, muito curioso que eu falei, viu, Laiana, você proporcionou para mim agora aham, um sonho que eu tinha de ter uma oportunidade de trabalhar na realidade norte-americana, né? Então foi incrível, uhum. foi uma oportunidade que foi proporcionada por ela. Então, é muito legal, né, quando a gente vê, e aí assim, a estrutura, a realidade, eu me lembro a reação dela quando a gente chegou lá, que ela viu o ginásio, ela não conseguiu nem entrar no ginásio, Cláudia, ela parou debaixo da porta e ficou Uhum, olhando maravilhada, assim. E ela aham. fez, né, um vocabulário que hoje ela fala fluentemente, enfim. Mas Uhum. ela E ela tá aqui ou tá aí? a história dela, essa menina está cada dia fazendo alguma coisa que ela, assim, ela não para de dar orgulho para nós. Agora ela está no Aham, Brasil, agora ela está no Brasil, mas ela, quando ela chegou lá, ela falava pouco inglês, então ela ficou olhando e ela conseguiu montar uma frase que eu nunca vou me esquecer dessa cena. Ela parada olhando para a quadra, debaixo da porta, assim, sem entrar no ginásio, olhando, e ela falou assim: It's beautiful. Foi a única coisa que ela conseguiu falar que era o inglês que ela conhecia, aham. né? Aí Bonitinho. ela fez os 2 anos lá, se formou, era um junior college, né? Então ela fez os 2 anos, se formou. Ela voltou para o Brasil e perguntou, Rafa, o que acontece agora? Eu falei, agora você não se preocupa, porque já te viram lá. Você vai receber propostas de universidade de 4 anos, você vai poder escolher para onde você vai. Aí não deu outra, ela começou a receber propostas. Ela escolheu uma universidade na Carolina do Norte, em uma cidade chamada Banner Elk, e ela foi lá e Uhum. fez os outros 2 anos, se formou. Aí voltou para o Brasil. Aí começou a trabalhar, trabalhou na organização dos Jogos Olímpicos, trabalhou numa empresa, ela foi transferida para Berlim, numa empresa que estava Olha, 3 meses morando em Berlim, na Alemanha, aí voltou. Aí ela falou assim, Rafa, eu estou pensando em fazer o mestrado. Quero fazer o mestrado lá nos Estados Unidos. Eu falei, pô, legal. Aí ela se inscreveu para Georgetown University, que foi a hum, George. uau. Ela veio falar para mim, Rafa, foi aceito em Georgetown. Eu falei, cara, assim, eu não sabia nem o que responder, né, Cláudio? Ela, não, Rafa, mas eu não vou, não. Eu falei, como assim? Ela, não, porque é muito caro. Eu falei, cara, você não vai deixar de ir por causa do dinheiro, vamos dar um jeito, né? Aí, pô, como é que Aham. vai fazer para levantar? Era realmente muito caro, né? Aí, Fundação Estudar. Né? Jorge Paulo Lema tem uma fundação chamada Fundação Estudar, que incentiva alunos de excelência, dá bolsa e tal. Você se inscreve na Fundação Estudar, no processo. Vera, era brincadeira, desculpa, tá, Vera? Era só para brincar com a Naomi, que a Vera falou que o É. Acre existe, eu sei que é, tô brincando. Desculpa. Mas ela se inscreveu. Ela e outros 85 mil candidatos. 85 mil candidatos. Eles selecionaram Uau. 33 bolsistas. Ela foi uma das 33. Só que a bolsa era de 1 ano, Cláudia. O mestrado eram 2. Então ela falou, mas Rafa, eu não vou poder ir, porque eu vou ficar lá, eu não vou ter dinheiro para fazer o segundo ano. Eu falei, Laiana, vai. Vai que durante o seu primeiro ano a gente dá um jeito. Aham. Ela fez o primeiro ano tão bem que no final do ano a Fundação Estudar fez uma avaliação de desempenho e renovou a bolsa dela por mais 1 ano. Então ela concluiu o mestrado e ela estava lá até o início da pandemia. E ela Uhum. voltou para ficar com a família. Só que agora, não satisfeita, ela se inscreveu no programa do Comitê Olímpico Internacional e foi eleita uma das 35 jovens líderes mundiais pelo COI
E agora ela tem a incumbência de desenvolver um projeto esportivo social aqui no Brasil, né, para poder promover esporte, prática esportiva. Então, assim, e aí um dia ela virou para mim, e ela vai me matar se ela ver que eu falei isso aqui, mas eu vou correr o risco desse homicídio. Não. Ela virou para mim numa conversa, ela falou assim, Rafa, porque o meu sonho é um dia ter uma a vencer. O meu sonho é um dia ter uma a vencer e poder fazer por outras pessoas o que vocês fizeram por mim. Que E eu lindo. falei para ela, eu falei, Laiana, você não precisa ter uma a vencer. O meu sonho é que você tenha a vencer. Se você quiser assumir, eu passo para você. A gente vai fazer juntos. Porque, assim, tudo que eu sempre quis foi ter as meninas assumindo. Porque foi para elas que eu Uhum. fiz. Foi para mim que Sim, eu claro. fiz. Né? Aham. Então, assim, se elas querem fazer por outras, eu acho isso tão lindo que eu vou ajudar no que eu puder. Mas se ela quiser assumir, eu falei, se você quiser assumir a vencer, ela é sua. Ela é de vocês, cara. Toca. Né? Então, a gente está agora conversando sobre como que eu posso ajudar ela. Né? O que ela Aham. vai... Ela está pensando, formatando o projeto dela. E a gente provavelmente vai unir forças, né? Então, assim, a Ah, que história dela lindo. é linda, a história dela, é linda. Eu sou, assim, muito suspeito, porque eu tenho tanto É. orgulho dessa menina, tanto orgulho, que não dá nem para exprimir em palavras. Assim. Eu ficaria dias falando sobre ela. Ela, E dá ela um não é orgulho de... de falar com você, né? Porque a outra coisa que eu ia falar era essa iniciativa sua, né? De colocar essas meninas para falar em inglês, né? E pensar, né? De que o sonho, ele é um sonho que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Pois Então, é. é Por isso que eu falo, maravilhoso. às vezes, hoje em dia eu falo isso para as nossas atletas. Né? É o que eu falo para a nossa equipe. A gente entra numa competição em que o nosso time, a gente vem de uma temporada de 2019, que o nosso time entrou para participar da temporada, da competição. Né? Então, sem grandes pretensões. Uhum. E esse ano eu falei para ela, a gente não está entrando para participar, pessoal, a gente está entrando para disputar. Né? A gente sabe da nossa realidade, a gente sabe das nossas limitações, mas sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, pode Exatamente. É. sonhar grande, vamos sonhar grande e vamos trabalhar para conseguir. Tipo, não é o além do placar, não é ser campeão. Uhum. É a gente, a gente, Exatamente. a gente ontem fez uma partida em Blumenau, perdemos para um adversário super qualificado, o time do Blumenau, um ótimo time, perdemos e fechamos a nossa fase de classificação. E eu falei para elas no vestiário depois, eu falei assim, ninguém tem motivo, assim, é chato, perder é muito ruim, é chato, a gente não gosta, ninguém gosta de perder. Ninguém tem motivo para estar de cabeça baixa aqui dentro. O que vocês fizeram na fase de classificação foi lindo de ver. Eu estou extremamente orgulhoso das meninas e da nossa equipe. Foi lindo de ver. E eu falei para elas, assim, a gente vai sair daqui, a gente vai comemorar. A gente vai comemorar a nossa primeira fase. E a gente saiu e foi comemorar, né? Depois de uma derrota, vamos comemorar. E a gente vai Uhum. recarregar as baterias para se preparar para a gente tentar esticar essa nossa experiência o máximo que a gente puder. A gente sabe que a gente vai pegar um adversário muito difícil, independente de quem venha, se vai ser Sampaio Sim. Corrêa ou Campinas, vai ser muito difícil. Mas sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Vamos fazer o melhor que a gente puder. Se o melhor que a gente pode fazer é ficar em quinto, então que bom, ficamos em quinto. Né? Uhum. Se o melhor é ficar em quarto, então vamos ficar em quarto. Né? Não é ser primeiro necessariamente, mas é a gente Uhum. sair. Eu costumo dizer que a melhor definição de sucesso que eu já ouvi na minha vida é do John Wooden. Sucesso é a paz de espírito que vem como consequência da sua consciência de que você fez o melhor que você poderia ter feito. Isso Exatamente. é sucesso. Né? Então, assim, qual é o melhor que a gente pode fazer? A gente vai fazer isso. Se o melhor não é ser campeão ainda, se não for isso, né, a gente vai trabalhar para Uhum. isso. Mas se não for isso, a gente vai sair de cabeça erguida sabendo que a gente deixou tudo que a gente podia deixar na quadra. Não dá para deixar mais nada. E se a gente tiver que perder, que seja para o adversário, que não seja para nós. Né? Isso foi, Uhum. foi algo que eu sempre tentei incutir nas minhas equipes, nas minhas atletas, para o esporte e para a vida. Né? Uhum. Para o esporte e para a vida. A É mesma que é a coisa. grande passagem, né? Que todo conhecimento que passe do ginásio para a própria vida, né? Sim. E esse é o grande desafio, né? Porque a gente sabe que eu tive muito mais do que 500, eu parei de contar em 500, muito mais que 500 meninas que passaram pelo projeto. Assim, quantas se profissionalizaram? Praticamente ninguém seguiu uma trajetória, né, no esporte. Uhum. Mas qual foi o valor daquela experiência esportiva para as outras 99,9% que não se profissionalizaram? Né? Elas Uhum. aproveitaram isso para a vida delas? A gente vê que sim, né, que fez uma diferença. Uhum. Então valeu. Né? Então valeu a Exatamente. É. de força do esporte. Porque no final a gente não lembra. Eu joguei minha vida inteira, eu não lembro os jogos placar, eu não lembro disso. Eu lembro do que eu aprendi, eu lembro das pessoas que eu conheci, dos lugares que eu visitei.
essas experiências ficam, né? Não fica ganhou, perdeu, a medalha fica enferrujando. Uhum. Não é isso que tem valor. O que tem valor é a experiência que você carrega. É o que eu posso Exatamente. valorizar com elas. E é a grande inspiração, né? Você não sabe aí por que que tantas saíram e foram fazer psicologia, né? Pois E é. é o que a gente vê, por exemplo, assim, né? Tava até falando ontem, a gente teve uma reunião super legal, eu, a Alessandra, a Adriana e Ellen Luz, que está até aí na live. Por Obrigada, sinal, Ellen, por estar. quero agradecer a Ellen aqui. Ellen, obrigado pelo teu comentário aqui. E Manu, vai pegar um lenço. Manu tá chorando da história que ela acompanhou de perto, né? Então, Nessa história é super emocionante, sabe? Eu acho que é isso que todo mundo gostaria que acontecesse com os seus atletas ou com as suas atletas, né? Você acompanha e é a intenção de modificar a vida das pessoas, né? Isso é extremamente importante e no sentido de que não é só através do esporte, não é para ser campeão mundial, não é para ser campeão olímpica, mas para ser campeão da própria vida. Acho que essa mensagem que você passa é muito forte e é muito importante também, não, e né? Que eu me sirva de considero inspiração, verdadeiramente assim. eu me considero, desculpa, Cláudia, eu me considero uma pessoa verdadeiramente privilegiada. Eu agradeço às meninas constantemente pela oportunidade que elas me dão de participar, tipo, de andar do lado delas durante um tempo, sabe? De participar dessa caminhada. E as pessoas muitas vezes vêm e falam, né? Poxa, que trabalho bonito e tal. E assim, eu acho realmente, né, que bom que a gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho, mas eu sempre falo, cara, o mérito é delas, né? Assim, a única coisa que a gente fez foi abrir a porta do ginásio e Uhum, recebê-las e incentivar, né? Incentivar. E eu me sinto, é muito gratificante você ver histórias como a da Laiana, da Fernanda, que eu tinha falado antes, e outras tantas, e você perceber assim, cara, eu pude participar disso. Eu não fiz nada, elas fizeram, mas eu pude estar do lado, uhum, sabe? Elas tiveram a oportunidade de estar do lado, de estar acompanhando, de estar vendo, de fazer parte dessa transformação, né, na vida delas. Isso não tem como explicar, né, o uhum. sentimento. Quando você vê onde a pessoa, o que a pessoa conseguiu fazer com as oportunidades que ela recebeu, é muito legal. E isso marca também, Rafael, assim, lendo sobre o seu trabalho, vendo o seu trabalho, olhando o site da Vencer, né, vendo esse depoimento lindo que você traz, essa história de transformação e etc., a gente vê que é um projeto de 20 anos que tem uma estrutura, né? Tem uma seriedade, tem uma continuidade. Ele não é um projeto, né, de arrecadação de fundos do governo, né? Não é uma Uhum. ONG que existe só no papel, ela existe lá e dá e traz, né, e transforma as pessoas. Eu só tenho a agradecer, né? Você fala que é uma honra você ter, né, de andar ao lado das meninas e ver essa transformação, né? A minha honra hoje é de conhecer a sua história, né? De poder conversar com você aí, de ver o trabalho que você está fazendo, que realmente é emocionante, muito bonito e muito inspirador, né? Eu espero que quem assista essa live depois, né? Quem está assistindo hoje, né? Que tome isso aí como um grande ensinamento de vida e de proposta de trabalho. Né? A gente fala muito do trabalho de base, mas o trabalho de base ele não pode ser só um trabalho para a competição, para fomentar a seleção brasileira, ele tem que ser um trabalho interessante. E você me lembra muito, né, a Heleninha e a Maria Helena juntas, né? Porque Olha, que assim, honra. a ideia, né, e a estratégia, né, as duas sempre foram muito inteligentes nesse processo de recrutamento, de formação de base e aí de fazer crescer atletas e pessoas, né? Então, eu que te agradeço muito a sua presença aqui, agradeço as pessoas que participaram. Eu acho que tem uma pergunta só do China, né, que ele quer saber quem que vai surpreender na Liga esse ano, se você tem alguma previsão. Olha, primeiro eu quero agradecer muito as suas palavras. É uma honra ser comparada, né, figuras como a Maria Helena e Neninha, enfim. Não sei nem como responder a isso. Muito obrigado. Obrigado também, pessoal. Estou vendo aqui os comentários. Agradeço muito. Em relação à Liga, né, você perguntou em relação à Liga, eu acho que assim, esse campeonato esse ano está muito interessante, né? A gente vê.
resultados que fogem um pouco, né, ao que as pessoas, né, a lógica que as pessoas, não, isso aqui, poxa, tal time vai ganhar, e aí não acontece, né? Então, eu acho que tem, obviamente, um favoritismo, né, para algumas equipes, eu acho que é inegável, mas acho que já está provado que qualquer coisa pode acontecer dependendo do dia, né? Então, obviamente, agora no playoff tem uma vantagem grande do mando de quadra, então você conseguir aquela história do raio cair mais uma vez no mesmo lugar, né? Você, num jogo isolado, conseguir um resultado é uma coisa. Você conseguir 2 vezes em 3, jogando 2 vezes, de repente, na casa do adversário é outra. Eu acho que a gente tem equipes muito fortes. Eu acho que o SESI vem crescendo no momento... Começou o campeonato muito bem, né? Teve aquele período sem a Tainá Paixão que acabou fazendo muita falta para eles, mas fizeram uma competição maravilhosa até o momento e estão chegando aí muito forte nessa reta final. O Sampaio, que agora tem, né, todos os atletas e tá, né, fez uma partida primorosa agora contra o Ituano. Eu acho que são talvez, né, dois que estão aí numa crescente no momento certo, né? Mas acho que não dá Uhum. para você, tipo, o time de Itu é fortíssimo, né, o elenco fortíssimo, então não dá para você descartar. Campinas tem, né, uma tradição, uma experiência, não dá para você descartar. E aí depois vem ali, né? Acho que Blumenau Blumenau teve questões, né, extra-quadra que acabaram participando ali, né, para que não tivesse uma posição superior na tabela. Mas acho que todas as equipes hoje estão, assim, acho que a gente pode ter surpresas. Eu espero Uhum. muito que a nossa equipe aqui continue surpreendendo, né? A gente vai trabalhar para ver se a gente está pronta em mais umas surpresas na próxima É. fase. Mas acho que de forma geral, independente do que aconteça agora, eu Uhum. acho que é um campeonato muito interessante. Para quem acompanha, para quem curte basquete feminino e que acompanha a LBF, foi muito legal essa competição, né? Ainda não terminou a fase de classificação, a gente tem jogos aí até domingo, mas já foi muito interessante, né? Porque tiveram várias surpresas, né? Acho que Uhum. a nossa equipe foi uma grande surpresa para muitas pessoas, mas a gente não fomos só nós, né? Tiveram vários resultados surpreendentes, assim. Você tinha um favoritismo destacado e de repente não aconteceu a lógica, né? Vamos torcer para que isso Sim. aconteça no playoff, para que continue emocionante assim, né? Para que não seja Então, os a gente, favoritos que ganham fácil. eu acompanho sempre depois, né? Depois que o jogo já passou, que eu consigo assistir aqui. Mas eu agradeço muito, muito, muito os comentários. Eu tinha começado a tirar os comentários, mas a gente acaba perdendo coisas super bonitas, né? A sua mãe emocionada com você, né? O técnico da seleção brasileira feminina aplaudindo aí, né? Obrigada a você, Neto, né, pelo apoio, né? Você tem dado muito apoio a Mulheres à Sexta e do fato de você estar aqui hoje é um reconhecimento muito grande do trabalho do Rafael, que é um trabalho que eu aprendi a admirar, eu não conhecia seu trabalho, né? Eu fui, né, cada vez que eu lia mais sobre o seu trabalho, mais, né, eu te admiro vencer e que dê certo aí com a lei, né? E um abraço assim muito forte para você, para todo mundo. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Um abraço para sua mãe, que ela está Imagina. aqui, ó. Falou aqui, agradecendo a gente, parabenizando pela live, ficou emocionada aí. Né? Super abraço para a senhora, dona Ana Maria. Imagina, Cláudia, quem agradece sou eu, muitíssimo. Foi um prazer enorme também te conhecer, conhecer seu trabalho, que eu também conhecia, né, mas não conhecia tão de perto. Estou podendo acompanhar mais de perto agora e já admirava, só passei a admirar mais. Quero agradecer muito, pô, é uma honra de verdade ter a Ellen, ter o Neto, ter o Zé Roberto aqui, né, a Manu, minha atleta tão Marta querida, minha mãe, Sobral. obviamente. Olha só, e tantas outras pessoas. Vera, muito obrigado. Vi aqui É, alguns comentários da. Muito obrigado, Vera. É muito bom sempre poder falar sobre coisas que a gente ama, né? Então te agradeço por ter me dado essa oportunidade, porque eu amo basquete feminino, eu amo a vencer, né? Então, assim, é muito bom falar. As minhas atletas, enfim, eu amo todas elas. Mas eu queria, se você me permite, eu não sei porque, não sei como é que tá de tempo, não perdi a noção não, aqui. por favor, vamos lá. Porque Se você você ainda me tem que deixar uma mensagem aí, né? Não, mas é isso. Eu queria compartilhar, se você me permite, uma história que é uma história que me inspirou muito no início da para iniciar a vencer. E que é uma história que eu acabei contando repetidas vezes, muitas vezes, e já falei algumas vezes, eu conto ela em preleções para equipes minhas, e, enfim.
que explica um pouco, eu acho, né, essa minha crença, né? Quando você pediu para mandar uma apresentação, né, que eu mandei aquele texto não tão formal, falando do que eu acredito, né, do poder que nós temos de fazer diferença, né? E independente de Uhum. qual é o caminho, você pode fazer diferença de várias maneiras. E você pode fazer diferença através do esporte, você pode fazer diferença, é, enfim, não precisa ser pelo esporte ou fazendo um projeto social, pode ser no dia a dia, no convívio com as pessoas. Então, Uhum. uma história que eu ouvi e que me inspirou muito, muitos anos atrás, é a história de um escritor. Deixa eu botar a luz aqui de novo, porque deu algum tilt aqui. É a história de um escritor que ele tem uma casa na praia para onde ele vai quando ele está produzindo alguma nova obra, né, escrevendo um livro novo. E aí ele está trabalhando num novo livro, ele vai para essa casa dele e assim o escritório dele, a casa é na beira da praia, e o escritório tem vista para o mar, um lugar lindo, né, super tranquilo para ele poder produzir. E aí ele senta e se prepara para começar a escrever ali o livro. Só que quando ele olha pela janela, ele vê a uma certa distância um vulto de o que parece ser uma pessoa dançando, né? Ele vê aquele vulto, aquela pessoa que parece que está dançando ali, e ele fica curioso. E não Uhum. consegue se concentrar na escrita, então ele resolve ir ver o que está acontecendo. E quando ele se aproxima, ele vê que não é uma pessoa dançando, é um rapaz que está pegando estrelas do mar que estão na areia, uma por uma. Ele pega uma estrela do mar, ele anda até a beira da água e ele atira essa estrela de volta no mar. Aí ele volta, pega outra estrela, ele vai até a beira e joga essa estrela e faz isso uma por uma. E aí o escritor fica olhando aquela cena por alguns segundos e pensando, né, o que não entende o que aquele rapaz está fazendo. Até que ele pergunta para o rapaz, né, assim, desculpa, o que você está fazendo? E o rapaz explica para ele. Ele fala, olha, eu estou devolvendo essas estrelas do mar para o oceano porque o sol está muito forte, a maré está baixando, se elas ficarem aqui na areia, elas vão morrer. E aí o escritor olha para a areia, olha para o rapaz, ele vê a praia, né, uma praia muito extensa, são quilômetros e quilômetros de areia e milhares de estrelas do mar em cada um desses quilômetros. E aí ele vira para o rapaz e ele fala isso, mas você não está percebendo que a praia tem quilômetros e tem milhares de estrelas Uhum. do mar em cada um desses quilômetros? Que diferença você acha que você está fazendo? E o rapaz escuta. Quando o escritor termina de falar, o rapaz se abaixa, ele pega uma estrela, ele anda até a beira da água, ele atira aquela estrela no mar, ele volta e fala para o escritor, para essa aí fez diferença. E o escritor fica ali meio que sem entender, Uhum. ele volta para casa pensando nisso, e no dia seguinte de manhã, quando ele acorda, ele vai direto se juntar ao rapaz para jogar as estrelas do mar de volta no oceano. Então, assim, ele não tinha percebido o que o rapaz estava fazendo. E essa foi uma história que eu ouvi essa história muitos anos atrás, e, e a moral para mim dessa história, o que ficou para mim foi que muitas vezes a gente não tem a noção do poder de transformação que a gente tem, de fazer diferença, de ter um impacto, de fazer diferença no mundo. Eu acho Exatamente. que muitas pessoas, eu passei a contar essa história porque ela me inspirou, né? Eu falei, pô, de repente ela pode inspirar outras pessoas, né? A gente não precisa salvar todas as estrelas, mas se eu posso fazer por Uhum. uma, por duas, por três, né? Eu estou tendo um impacto, eu estou fazendo uma Uhum. diferença na vida de alguém, né? Eu estou fazendo uma Uhum. diferença em alguma realidade. A gente tem esse poder, né? Eu acho que muitas pessoas atravessam a vida delas e não encontram essa estrela do mar. Eu tenho a felicidade de ter encontrado a minha, né? Eu faço através do esporte, eu tenho essa oportunidade, né? De Uhum. devolver algumas estrelas para o oceano. Eu falei para as minhas atletas no dia da apresentação, vou citar minha mãe de novo aqui, no dia da apresentação da equipe, eu falei para as minhas atletas, né? Minha mãe conta uma história de quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, eu não me lembro, eu não tenho essa memória, né? Uma memória meio que construída por ouvir a minha mãe contando essa história, mas ela Uhum. conta que num determinado momento, por algum motivo que ela desconhecia, eu comecei a catar no chão papéis de notinha de supermercado, bilhete de cinema. Eu pegava esses papéis e botava no bolso. Eu, com meus Uhum. 5 anos, comecei a catar papel no chão e botar no bolso. E minha mãe brigava comigo, né? Assim, você pegando esse papel Aham. e botando no bolso, menino, você está fazendo isso. Até que um dia ela perguntou o motivo. E segundo ela, eu não me lembro disso, mas segundo ela, a minha resposta foi: não, mãe, eu tô catando essas notinhas, esses papéis, porque eu percebi que na cantina da minha escola, toda criança que chega no balcão da cantina e entrega um papelzinho desse para o moço, para a moça,
ganha um lanche em troca, um sanduíche, um refrigerante. Na minha cabeça, Aham. eu, né, ingênua, inocente, eu não tinha, assim, eu tinha pulado uma parte importante da coisa. No momento que você vai com o dinheiro no caixa, ela dá o dinheiro, e a notinha que ela troca pelo lanche é a notinha do caixa da cantina, não é Aham, a sim. notinha. Essa parte eu tinha perdido. Então minha mãe se escangalhou de rir primeiro, e depois ela me explicou, né, que não é Aham. um papelzinho, qualquer notinha. Mas a parte que ela conta com mais orgulho é que ela fala que eu virei para ela e falei assim, não, mãe, mas olha só, eu não estou pegando esses papéis para trocar por lanche para mim. É porque tem uns amigos meus que eles ficam com fome na hora do recreio e eles não têm nada para comer, então eu quero trocar por lanche para eles. E eu contei Aham. a história para as minhas atletas agora, né, da minha equipe, na apresentação da equipe. E eu falei, cara, isso sou eu. Eu não sei, eu tinha 5 anos. Uhum. Eu não sei como que eu aprendi a ser assim. Eu não sei de onde veio isso, se nasceu Uhum. comigo. Eu não sei o que. Mas isso sou eu. Eu É. sempre tive alguma coisa que me move a querer fazer diferença, a querer ajudar, a querer contribuir, a querer. Isso é o que me move, desde muito É. pequeno. Então eu falei para elas: eu hoje estou aqui catando papel no chão para trocar por lanche para vocês. É isso que eu estou fazendo, metaforicamente falando. É isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui para tentar ajudar vocês a serem o melhor que vocês podem ser. Exatamente. Para os objetivos de vocês. Eu estou aqui para isso. Eu sou um veículo para tentar ajudar as pessoas a fazer isso. E depois de muitos anos, olhando agora em retrospectiva, eu entendo por que eu escolhi psicologia. Eu entendo porque Uhum. eu escolhi ser professor universitário. Eu entendo porque eu escolhi ter meu consultório. Eu entendo porque eu escolhi começar um projeto social. Eu entendo, agora faz sentido para mim, porque todos esses espaços me Te permitem permite. o meu propósito, que é contribuir para que as pessoas possam transformar a vida delas, para que elas possam desenvolver o potencial máximo delas. Então, quando eu olho para uma quadra de basquete e eu vejo as minhas atletas fazendo o que elas estão fazendo, assim, o sentimento, né? Assim, eu sou tão grato a elas, por elas me permitirem estar com elas, participar disso e Sim. ver a entrega, e ver a luta, e ver, né, o que elas estão fazendo. A Tainá, né, o Neto está aí, Uhum. não é para fazer média, mas a poder acompanhar esse momento da Tainá é algo tão gratificante. É tão gratificante ver como essa menina retomou uma carreira que tinha sido interrompida por um acidente seríssimo e ela conseguiu voltar a jogar em altíssimo nível, né? E eu poder estar do lado e acompanhando Observando e, isso, né, e acompanhando. acompanhando isso e vendo assim, cara, É. que bom que eu estou podendo participar disso, que bom que de alguma forma eu estou podendo contribuir para que ela possa retomar esse caminho que foi interrompido. Isso é Uhum. muito gratificante, né? Eu fico muito feliz. E eu acho que se a gente tiver essa consciência de que, pô, todos nós temos esse poder, todos nós temos essa capacidade de fazer diferença na vida das pessoas, de fazer uma diferença no mundo, Exatamente. né? Que diferença que você pode fazer, né? Faz a tua parte, faz o que você puder. Uhum. A gente não vai resolver, eu não tenho É. poder de resolver, eu não tenho poder de mudar ninguém, nem de resolver os problemas de ninguém, nem de mudar o mundo. Mas eu tenho o poder de dar minha contribuição para que as pessoas façam isso por conta própria. E é isso, Exatamente. isso que eu tento fazer. É isso. E isso é uma coisa que você fala assim, isso não sei se isso veio comigo, se isso não sei o quê. Toda criança tem isso, né? Toda criança ela quer ajudar, não é? E aí eu aprendi esse final de semana que eu sou estudante de cabala, né? E aí esse final de semana eu aprendi uma coisa que quando a gente vive nesse circuito, né? O circuito é, se você tem dinheiro, você tem que ajudar quem não tem. Se você tem sabedoria, você tem que compartilhar com quem não tem, não é? E se você tem, seja lá o que for, alegria, você tem que compartilhar, né? Tudo que você não pode guardar para você sozinho, porque não e o que as pessoas ensinam quando é criança, ó, não dá, senão você fica sem, né? Uhum. Você não está aqui para trabalhar para o outro. Então são essas coisas que entram e que modificam os espíritos, assim, né? Os seus contratos, né? Com essa vida. E, e assim, não é todo mundo que tem um projeto social há 20 anos, né? Então, assim, é um caso de ser escolhido mesmo, né? De estar na sua natureza, de você fazer aquilo que é você, né? Que você é. Então, eu tenho um privilégio enorme hoje de ter você aqui, Mas, poder conversar com você, de deixar essa live gravada, porque, como eu disse para ela em Luz ontem, né, e para a Alessandra, o que está faltando é as pessoas se inspirarem, sabe?
se inspirarem por exemplos legais, assim, exemplos bons como o seu, né? Não é ter um projeto e ficar esperando o governo, ficar esperando o clube, ficar esperando a federação, ficar esperando a CBB, sabe? Sabe, faz, né? A partir do momento, Goethe é o que dizia isso, né? A partir do momento que você tem um objetivo, não é? Que você tem um projeto que você vai transformar a vida das pessoas para melhor, o universo inteiro conspira para que você seja provido aí de tantas bênçãos e de tanta abundância para ajudar o próximo. Sim. Mas E eu me orgulho de dizer que a gente sobrevive há 20 anos sem um centavo de dinheiro público. Então, assim, é veja bem, o fazer. É. já que você gosta de historinha, eu vou te contar uma. Ah, por favor, adoro. Essa é muito legal. Um mestre yogi estava com o seu aluno e ele falou assim: eu vou ensinar você como que você tem que ter uma confiança inabalável nessa força do universo, nessa força do Criador, nessa força de amor, seja lá o que você acredita. Nós vamos sair em viagem sem absolutamente um dinheiro, nada. E você vai ver como que esse Criador vai nos fornecer a alimentação necessária, água quando tivermos sede, e etc., porque a nossa peregrinação é para ajudar as pessoas das vilas. Né? Ele era médico e era yogi. Né? E foi com seu aluno. Só que passou a primeira cidade, ele com sede, com fome, ninguém ofereceu nada para ele. Ele falou, não, isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. E aí, na outra cidade, aí o menino já estava morrendo de fome, falou assim, olha, eu trouxe aqui 3 moedas para que se acontecesse isso, você não ficasse sem comer, porque você já está velho. E aí o professor ficou muito bravo com ele, pegou aquelas moedas e jogou, jogou fora, e falou assim, olha, por causa dessas 3 moedas, nós estamos 1 dia e meio sem alimentação. Né? Você não confiou no que eu falei, e você não acreditou que nós seríamos supridos. Né? E a partir do momento que ele joga as moedas fora, aí a cidade oferece um banquete para ele, a água, tudo que ele já tinha, né, experimentado anteriormente. Né? Então, essa força aí de crer que você transforma, que é o que te move e que cuida da sua abundância. Parabéns, Rafael. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade, pela conversa. Obrigado a todo mundo que participou aí, mandando os comentários. China, obrigado, China, pelo carinho. O China Agradeço. é uma graça, né? Figurinha também, né? Super trabalhadora aí do basquete. Mas muito obrigada mesmo e um super abraço. Essa live fica aqui no IGTV e depois ela sobe para o nosso canal no YouTube. Não deixem de passar por lá, apertar o sininho para ficar, né, ligado aí nas nossas movimentações, porque agora vem muita coisa e aguardem, porque aí vem Meninas à Sexta. Não Olha, posso te contar agora não, tá, Rafael? Mas a hora que o eu ouvi China me liberar, o eu China dando conto. um pequeno spoiler, o China dando um pequeno spoiler no programa, eu ouvi. Pois é. Vem aí Meninas à Sexta, Legal, aguardem. que bom. Então, super abraço e boa sorte lá e a gente está acompanhando Obrigado. aqui. Tá bom. Valeu. Contato, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite pra vocês. Boa noite, obrigada a todo mundo que participou aí com a gente.